pessoal, dando continuidade às aulas anteriores, hoje nós iremos ver o ônus da prova. O ônus da prova, certo? Ele é importante na questão da distribuição. Ao autor cabe provar fato constitutivo do seu direito e ao réu cabe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nós temos ainda a seguinte situação: o que significa ônus? Ônus significa obrigação, dever, encargo de alguém ou de uma das partes. Assim, o ônus da prova significa o dever da parte fazer provar suas alegações. Conforme eu mencionei, o artigo 373 do CPC, juntamente com o artigo 818 da CLT, estipula que cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. E ao réu cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. Nós temos ainda que entender o que seja o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo. Fato constitutivo é aquele que gera o direito ao autor e, por via de consequência, o dever do réu. Em outras palavras, são aqueles que, provado, concedem ao autor o deferimento da sua pretensão inicial, como, por exemplo, a questão da jornada em horas extras. Já o fato impeditivo é aquele que impede que um fato decorra o efeito jurídico que seria normal. Por exemplo, o reclamante ele pleiteia o pagamento das horas extras, mas aí a reclamada informa que foi feito um acordo coletivo, qual determina a compensação da jornada com folga em outro dia da semana. Esse é um fato impeditivo, porque a reclamada informa que ele não tem, porque ele tinha o direito de compensar conforme o acordo coletivo que foi colacionado aos autos. Certo? Nós temos ainda o fato modificativo do direito do autor. É aquele que, se impedir ou excluir a relação jurídica, ele tem o poder de modificar. Por exemplo, o reclamante ele exige o pagamento imediato das comissões. Pagamento imediato das comissões. O empregador, por sua vez, afirma que são devidas essas comissões, mas de forma parcelada. Isso quer dizer, ele modifica a situação jurídica, ele confirma o pagamento das comissões, mas que não pode ser feito de forma imediata, mas sim de forma parcelada. E por fim, nós temos o fato extintivo do direito do autor, que é aquele que torna sem razão a pretensão inicial. Por exemplo, o reclamante ele pleiteia o pagamento de horas extras ou das verbas rescisórias solicitadas. A reclamada, por sua vez, comprova o pagamento das horas extras e das verbas rescisórias. Então, quer dizer, ele extinguiu o direito do autor, certo? Porque ele comprovou que houve o pagamento. No caso, se a reclamada, na sua defesa, ela nega todos os fatos narrados na inicial, cabe ao reclamante, ao autor, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Essa é uma previsão contida no artigo 373 e 818 da CLT. Salienta ainda que o juiz ele poderá, de ofício, determinar a realização de provas que julgar necessárias à instrução do processo. E isso é previsto no artigo 765 da CLT, juntamente com o artigo 370 do CPC. Ocorre que esse artigo ele não deve suprir o ônus da prova das partes, mas tão somente produzir novas provas, a fim de auxiliar o julgador na avaliação das provas que já se encontram nos autos. Até porque o juiz ele sempre está em busca da verdade real, o princípio da primazia da realidade. Então ele tem que se manter não distante dessa questão, mas aí o que é que acontece? Ele tem que ser um juiz atuante para conseguir o objetivo maior do processo, que é a busca da justiça, bem como com a obrigação do Estado em prestar tutela jurisdicional, preservando assim as relações sociais, evitando que as pessoas busquem a solução por meio de fazer justiça pelas próprias mãos. Nós temos ainda a questão da inversão do ônus da prova. O que é que acontece? A inversão do ônus da prova ela representa a alteração na distribuição das regras concernentes ao ônus da prova. Isso pode ocorrer tanto no momento da produção da prova, quanto também no momento em que o magistrado está sentenciando.
Por decorrência direta dos seus poderes instrutórios, o magistrado ele tem que ter uma atuação intensa na produção de provas, as quais irão embasar na sentença a formação de sua convicção porque ele chegou naquele momento na questão da prestação jurisdicional. Para tanto, quando for necessário, ele pode e deve inverter a sequência originária do encargo probatório, mantendo assim a efetiva justiça na distribuição do ônus da prova. E aí, o que é que nós temos, o que é que acontece? Em face da aplicação subsidiária do artigo 357, inciso 2º do CPC, no processo trabalhista, o juiz, ao iniciar a instrução, ouvidas as partes, deverá fixar quais são os pontos controvertidos sobre os quais a prova irá incidir. Portanto, o momento adequado no processo trabalhista é quando há efetiva instrução do feito em audiência, para se ter a inversão quanto ao encargo probatório. Isso é previsto no artigo 818, parágrafo 2º da CLT. Nós temos que pensar o seguinte: no sistema jurídico brasileiro, qual deve ser o critério adotado pelo magistrado para justificar, no caso concreto, a inversão do ônus da prova? Nós temos, doutrinamente falando, 3 correntes a qual o juiz ele embasará a sua decisão na inversão do ônus da prova. A primeira é aquela em que existe a presunção em favor de quem originariamente teria o encargo. Então, o juiz ele determina a inversão do ônus da prova para que seja primeiro a presunção em favor de quem originariamente teria o encargo. Nós temos ainda a aplicação subsidiária do artigo 6º do CDC, dada a questão da verossimilhança da alegação do trabalhador ou sua situação de hipossuficiente. A terceira e última corrente é aquela em que quem seja a parte mais apta, no caso concreto, a se desincumbir do encargo probatório. Carga dinâmica, essa é a chamada carga dinâmica quanto ao ônus da prova. Importante mencionar que a reforma trabalhista, a CLT adotou expressamente a possibilidade de inversão do ônus da prova. Isso é previsto no artigo 818, parágrafo 1º e 3º, nos mesmos moldes do processo civil. Então, quer dizer que agora, na seara trabalhista, a inversão do ônus da prova deverá ocorrer antes da abertura da fase instrutória e poderá, a requerimento da parte, ensejar o adiamento da audiência. Artigo 818, parágrafo 2º da CLT. Por aqui, por hoje, nós ficamos. Se você gostou, curta, compartilhe, chame seus amigos, ative o sininho para que o próximo vídeo que nós postarmos aqui no canal você seja notificado. Beijo da Ju e até a próxima!